há previsões de economistas, né, de estudiosos, de que uma certa parcela, uma certa porcentagem de empregos provavelmente vão ser perdidos, vão ser por causa da inteligência artificial. Tem gente que fala em 10%, tem gente que fala em 20%, tem gente que fala em 30%, tem gente que fala em 50%. Então, assim, variam as previsões. Olá pessoal, você está no Muraqui TV e o Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui, destinado a veicular assuntos da área de ciência, tecnologia e educação. Também falamos de empreendedorismo, falamos do terceiro setor, sempre de projeto do bem. Hoje nós estamos aqui com o empresário Mário Lustosa, vamos falar de um assunto palpitante que é sobre inteligência artificial. Fique conosco. Então, pessoal, como de costume, quem é o Mário Lustosa? Então vamos lá. Obrigado, Fernando, pelo convite de estar aqui, né, na Fundação Muraqui. É uma honra e um programa muito interessante. Vou tentar contribuir um pouco, né? Eu sou o Mário Lustosa, sou empresário e trabalho com inteligência artificial, desenvolvimento de aplicativos educacionais e sistemas com inteligência artificial, sistemas com realidade virtual para educação e para outras áreas. Mas olha só, presta atenção. Qual é a tua formação original? Biologia. Olha aí, viu? Tá vendo como a gente consegue ir para todos os caminhos? Mas, Mário, o que hoje está, assim, e muita gente ainda é leiga sobre o assunto, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial digamos assim, uma forma sintética do que a gente tem naturalmente, né, que é a nossa inteligência. Então, assim, ela parece que é uma coisa de hoje, parece que agora, esse ano passado, ou alguns anos atrás, mas na verdade ela está sendo desenvolvida desde os anos 50, tentando desenvolver, né, vários cientistas nos Estados Unidos, desde os anos 50. E agora, muitos anos depois, chegou realmente a um ponto assim, crucial, muito diferente, né? Agora chegamos num ponto importantíssimo desse desenvolvimento, onde tudo mudou, agora, recentemente, nos últimos anos e meses, né? A gente costuma pensar assim, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente lembra aqueles filmes de ficção, né? Onde as máquinas se revoltam com os seres humanos e aí começa uma guerra, né? Será que a gente chegou nesse ponto, Mário? Assim, eu acho o seguinte, existe toda a tecnologia, tem um lado bom e pode potencialmente ter um lado ruim, né? Então, assim, se você tem uma faca, é uma ferramenta desenvolvida pelo ser humano, ela pode ser usada para cortar um alimento, né, para se defender e tal, mas ela pode também ser usada para algo ruim. Então, assim como vários tipos de tecnologia. Então, a inteligência artificial ela pode ser extremamente boa para a humanidade em muitas áreas, em muitos setores, como se ela for usada com mais intenções, ela pode também ser ruim, certo? E eu sei que ela já é uma ferramenta em que, por exemplo, já supera a inteligência humana, atualmente a inteligência artificial? É uma ótima pergunta. O que acontece? Ela ainda não supera a inteligência humana de uma forma geral como um todo, não, ela não supera. Agora, ela supera em algumas áreas, a gente chama em inglês de narrow, estreita, né? Algumas áreas estreitas, por exemplo. Vamos supor que você quer, sei lá, reconhecer rostos na multidão. Vou dar um exemplo. Aí tu tem aqui 1000 pessoas passando em alta velocidade num local. A inteligência tem essa coisa da velocidade, ou então fazer um cálculo. Só que faz tempo que a inteligência artificial consegue ser mais rápida que o ser humano em algumas áreas. Por exemplo, matemática. Você pega um computador, ele pode fazer uma conta gigantesca em segundos. Então a inteligência artificial ela supera a humana em algumas áreas estreitas já faz muito tempo. Agora, o diferencial humano é que nós somos generalistas. A gente não se foca só na resolução de um problema, como uma conta matemática gigante. A gente faz uma conta matemática, mas a gente também faz todas as outras coisas do mundo. A gente pode nadar, a gente pode conversar, a gente pode cozinhar, E a inteligência artificial não consegue fazer tudo, nem perto do ser humano ainda. Eu me lembro que, assistindo alguns documentários antigos, que o Japão já tinha robô, vamos dizer assim, com expressões humanas. Ali já era o começo de tentar colocar inteligência artificial dentro dos robôs? Isso. Que simulavam comportamentos humanos? Sim, exatamente. O que acontece?
Como eu falei, isso começou nos anos 50, essa questão da inteligência artificial, e a robótica foi caminhando junto, né, ali anos 80, por aí. O que acontece? Veja bem, estava se tentando, ninguém compreendia como o cérebro funcionava e como que a inteligência funcionava. Então, tentava-se fazer coisas que pudessem simular o cérebro humano, simular a inteligência. Mas ninguém sabia como o cérebro funcionava, ninguém sabia como a inteligência funcionava a fundo. Então, como que você vai construir uma inteligência artificial se você não entende como funciona a inteligência natural ou qualquer inteligência, entendeu? E aí ficaram tentando fazer várias coisas. Só que o robô ele era estranho, ele não se comportava muito bem, porque a gente não sabia como fazer o robô ficar inteligente. Então era uma maquininha estranha, com um comandozinho, levanta a mão, baixa, vira para cá, vira para lá. O que acontece assim, o que é importante entender hoje? Tudo mudou, o jogo mudou completamente, recentemente. Algo extraordinário, eu não vou nem dizer que aconteceu, está acontecendo. O que está acontecendo? É o seguinte, o Ray Kurzweil, que é um cientista americano, um inventor, ele fala muito sobre a singularidade. O que é a singularidade? É um ponto do desenvolvimento da inteligência artificial, né, da computação da inteligência artificial, aonde nesse ponto a inteligência artificial ultrapassaria a capacidade humana, digamos assim. Primeiro ele chega na capacidade humana e depois de um tempo ele poderia ultrapassar a capacidade humana. A partir desse ponto, não se sabe direito o que pode acontecer, para o bem ou não, porque poderia ser criar coisas extraordinárias, como poderia ser usado para causar algum mal, digamos assim. Então, assim, mas eu sou otimista. Eu penso sempre muito mais no lado positivo, no que a inteligência artificial pode contribuir, né? Eu assisti um documentário recente, que eu não lembro se foi com os americanos, mas provavelmente um deles, onde eles estavam usando inteligência artificial para fazer manobras em caças, né? Então, num período de teste. E aí eles colocaram numa simulação um piloto dirigindo, um ser humano dirigindo um caça, o melhor piloto, certo? E colocaram um caça sendo dirigido pela inteligência artificial. Assisti há pouco tempo esse documentário. E fizeram uma simulação na forma de game de uma possível batalha aérea, vamos dizer assim, né? Interessante. E nessa batalha, o que o documentário mostrou? A inteligência artificial faz movimentos no avião que o ser humano não é capaz de fazer. Entendeu? E que isso pode evoluir para, vamos dizer assim, você ter um caça manobrável por inteligência artificial com uma capacidade de reação muito mais rápida do que o ser humano para dirigir. Então, é aquilo que você falou, a inteligência artificial naturalmente vai ter diversas aplicações muito bonitas, inclusive na medicina, que imagina assim, vai dar ao médico, né, vamos dizer assim, até um dia desse um colega comentou assim, provavelmente haverão áreas da medicina que o médico será obrigado a usar a inteligência artificial. Obrigado a utilizar, porque ela vai ter mais capacidade de decisão do que o ser humano ali numa decisão dele mesmo, né? Exatamente. Isso é muito interessante, concordo, e é isso mesmo. E assim, como um exemplo rápido do que você falou agora, por último, a China está desenvolvendo um hospital robótico, um hospital só com robôs, para atender, se não me falha a memória, 10 mil pessoas por mês, que é algo que seria impossível com pessoas, a não ser que fosse um número gigantesco de médicos, né? 10 mil, 30 mil, é um número muito alto. E aí, assim, dentro desse hospital vai ter alguns humanos, né? Eu não lembro o número, mas um número pequeno, tipo 20 humanos, alguma coisa assim, só para observar, supervisionar, para ver se está tudo ok. Mas que os fluxos, né, exames, fluxos, intervenções, tudo por robô, robótica, inteligência artificial. A China está criando isso agora e vai iniciar em breve. Então imagina, um hospital todo com robôs, inteligência artificial para atender um número gigante de pessoas. Então é por isso que eu falo, a inteligência artificial pode ajudar a humanidade muito, né? Eu gosto muito mais desse lado otimista, positivo. Claro. Né? E aí a gente tem milhares de coisas na humanidade, milhares de problemas que a gente não consegue resolver há muitos anos, há muitas décadas, como doenças, como fome, como poluição, trânsito. E isso tudo são gargalos importantes que precisam ser resolvidos.
a inteligência artificial pode ajudar de maneira poderosíssima em tudo isso, entendeu? Eu, por exemplo, eu comecei a usar o chat, né? E o que eu fiz? Às vezes eu tenho feito já, porque é uma questão de criar a cultura, né? Então, muitas das vezes eu pedia para alguém desenhar um post para mim, para eu colocar no Instagram, né? E aí eu digo, inteligência, desenha um post para mim para colocar no Instagram. Ela desenha, eu coloco no Instagram. Agora eu quero que tu fale alguma coisa sobre esse assunto. Ela fala, aí, claro que eu pego, dou uma melhorada no texto, eu reduzo e coloco no Instagram. Isso eu já tenho feito. Já tenho usado também, às vezes, para fazer alguns rascunhos, mas assim, bem superficial, naturalmente, que lá eu sei que as aplicações são diversas, pelo que eu vi da plataforma, né? Muito grande. Eu não consegui estudar tudo, porque é muita coisa. Eu acho que agora a gente tem que fazer um curso para saber usar aquela plataforma, não é verdade? Porque tem diversas aplicações. Mas, Mário, uma coisa que eu ia te perguntar, em cima daquilo que eu falei, que eu já não preciso contratar o design para fazer o post. Né? E aí, a gente acha que postos de trabalho serão perdidos, pessoas deixarão de trabalhar, ou o ser humano vai ter que se reinventar, vamos dizer, para saber se surfar na onda, né? Então, interessante, é muito boa pergunta, assim, há previsões de economistas, né, de estudiosos, de que uma certa parcela, uma certa porcentagem de empregos provavelmente vão ser perdidos, vão ser por causa da inteligência artificial. Tem gente que fala em 10%, tem gente que fala em 20%, tem gente que fala em 30%, tem gente que fala em 50%. Então, assim, variam as previsões. Mas, assim, o que acontece? Outros especialistas falam o seguinte, a ideia não é que ela tire os empregos das pessoas. A ideia é que ela trabalhe junto com as pessoas e até aumente a eficiência das pessoas, potencialize, dê mais poder de criação. Em alguns casos até democratize coisas que antes só era possível para grandes empresas fazer. E um pequeno empresário, um pequeno profissional possa agora agir como uma empresa média até, por ter essas ferramentas que ajudam ele, entendeu? Então, tem os cenários mais escuros, vamos dizer assim, e tem os cenários muito mais claros e bonitos, assim, otimistas, digamos assim, entendeu? Eu sou sempre mais otimista. Eu acho que a gente tem muito problema para resolver e ela pode ajudar, entendeu? Eu fico pensando assim como eu diria assim, a ciência ela quebra certos paradigmas, né? Eu me lembro que nos anos 70 ou 80, me lembro, quando começaram a surgir as primeiras planilhas eletrônicas, quando nem tinha computador. Tu é mais novo que eu, mas eu vivi esse momento assim da virada de chave, né? Olha, agora eu vou contar uma coisa de história aqui, história. Eu, nos anos 70 e tal, 76, mas passei na escola técnica. Aí eu lembrei que naquela época não tinha calculadora. Depois eu falei, rapaz, não tinha calculadora naquela época. Sabe qual era a calculadora daquela época? Que meu pai me deu de presente? Uma régua de cálculo. Muita gente não sabe o que é régua de cálculo. Muita gente não sabe o que é régua de cálculo. Mas era uma régua toda com vários números que você faz várias operações nela, mexendo ela para cima e para baixo. Interessante. Olha, eu tenho que te trazer isso para tu ver, porque isso é história. Gostei. Cara, quando surgiu a calculadora, meu amigo, aquela régua sumiu, virou museu. Pois é. E isso é interessante, assim, é difícil ou tem pessoas que acham que é impossível parar a tecnologia, né? Sim. Você fala assim, não, eu sou contra a inteligência artificial, eu sou contra isso, aquilo. Não tem como ser contra, porque é impossível, é quase impossível parar uma tecnologia nova. E outra, você fala assim, vamos regulamentar no Brasil, vamos regulamentar nos Estados Unidos, aí a gente limita e tal. Beleza, aí vem a China e vai na frente, e vai na frente. Aí vem a Índia e faz na frente. Aí se a China regulariza, vem a Rússia, aí vem outro país. Então assim, se fosse um mundo completamente unido, talvez com um líder global, líder global, ele fala assim, não vamos fazer. Mas não é assim o mundo, entende? Sim. E mesmo quando você tem essas coisas, o Brasil regulariza, os Estados Unidos regulariza, pode ser empresas, pessoas, hackers, é difícil controlar isso, entendeu? Uma pergunta, por exemplo, você sabe que hoje, no contexto global, as ogivas nucleares servem mais como dissuasão do que propriamente o querer usar. Ou seja, para eu dizer e para o meu país adversário me respeitar, eu também tenho que ter uma ogiva. Mais de uma e tal, mas eu não quero usar.
para o mal, é mais para a dissuasão. Essa é a expectativa que a gente tem, né? E a inteligência artificial, por exemplo, estrategicamente para os países, cada país vai ter uma sua. E o Brasil, como é que fica nessa história? Perfeita pergunta. Então, assim, eu acho que a analogia é perfeita, vendo a questão da tecnologia nuclear, que muitos países tinham que ter para poder fazer frente ao outro. Ter o respeito, ter o respeito. Não era nem como você falou, não é nem para usar, mas é para ter o resguardo e para ter o respeito. Então, assim, eu creio que atualmente uma ferramenta que atualmente e cada vez mais vai se tornar muito poderosa é a inteligência artificial. Então, ela vai se tornar estratégica, inclusive para questões de defesa, de proteção da soberania de um país. Sim. Então, assim, por quê? Porque ela vai ser tão poderosa que ela vai, digamos assim, poder ser usada até como uma arma em alguns casos, como você citou a questão dos caças, robôs, sistemas e uma série de coisas. Então, assim, eu acredito que os países, como no caso o Brasil, por exemplo, eu acredito que é de grande importância, de suma importância o Brasil desenvolver uma inteligência artificial própria. Aí você fala, poxa, mas já tem uma lá nos Estados Unidos, tem a OpenAI com o ChatGPT, tem a Meta, né, com o Llama, tem o Elon Musk agora, que está lançando a dele também, e outras mais. Então, assim, como é que a gente vai fazer se eles são melhores e maiores? A questão não é essa. A questão é que a gente tem que ter capacidade de criar inteligência artificial, de editar, de mexer, de manipular, de controlar. Então, se a gente não criar, como é que a gente vai controlar o que a gente não sabe como funciona? Exatamente. Então, se começa a se difundir no Brasil de forma poderosa a inteligência artificial estrangeira, digamos assim, e começa, se vamos dizer que causasse algum tipo de problema na soberania, ou qualquer tipo de problema técnico, você fala assim, tá, a gente não sabe mexer, só quem sabe é os Estados Unidos, só quem sabe é não sei quem. Então, como é algo crucial para a sociedade agora, a gente tinha que não só se tornar bom nisso, mas desenvolver a nossa própria, e isso se tornar algo estratégico. E vale ressaltar que a humanidade sempre foi assim. Você vê, na época, no século XV, século XIII, o domínio dos mares era uma prerrogativa, né? O domínio dos mares com as caravelas era uma prerrogativa. Quando vem aproximando para o século XIX, você já tem o domínio das fontes de energia, o petróleo, o gás, não sei o quê. Eu tenho que ter domínio disso, senão eu não tenho controle. Isso. E aí vem na era século XXI, eu preciso dominar o chip, né? E hoje nós estamos vivendo um momento de tensão global por causa do chip. Isso, exatamente. Grosso modo é isso, né? Então o chip virou uma matéria de atenção. E aí a gente fica... Nós estamos só aqui conversando, mas é interessante essa reflexão. A gente não sabe realmente o que vai acontecer em relação ao domínio global no domínio das inteligências artificiais. Isso. Né? Que vai ser uma coisa muito doida, né? Exatamente. É isso mesmo que você falou. E olha só, o que é interessante. Eu quisera eu, né? Quem sabe um dia poder conversar, seria um prazer poder conversar, por exemplo, com um ministro de ciência e tecnologia, com os tomadores de decisão, né? Seja o ministro, seja quem for. E eu gostaria, não sei se ele gostaria de conversar comigo, mas eu gostaria de conversar com ele. E falar o seguinte, o mundo mudou, está mudando e vai mudar mais, só que não estou falando de vai mudar daqui a 10 anos ou 20 ou 30, eu estou falando daqui a 6 meses. A exponenciação vai ser rápida. Isso, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, é outro mundo em certas áreas. Então, assim, veja bem, não adianta um país, tanto os Estados Unidos como China, como o Brasil, fala assim, a gente vai comprar tanque de guerra, vai comprar caça, vai comprar bomba, avião, sei lá o que for. Quando, na verdade, essas ferramentas estão se tornando obsoletas no sentido da geopolítica, né, mundial. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo rapidinho. Os Estados Unidos ele gasta quase $1 trilhão por ano com exército, com a marinha aeronáutica, com defesa, né? Quase $1 trilhão por ano. Legal. Quanto é que ele gasta com desenvolvimento de pesquisa científica na área de cura de doenças e etc. Pesquisa científica de cura de doenças. Quanto que os Estados Unidos gastam? Cerca de $35 bilhões por ano. O setor governo, né? Governo. $35 bilhões por ano. Quanto que é com defesa? $1 trilhão por ano. 35 bilhões pesquisa de cura de doenças,
1 trilhão quase defesa. Aí você fala, poxa, e aí? Aí vem a Covid, vem uma pandemia, e mata quase 1 milhão de americanos, meio milhão, 1 milhão de americanos, não lembro o número agora, mas mais de meio milhão de americanos, quase 1 milhão de americanos. O que acontece? Veja bem, o que aconteceu parecido no Brasil, que é uma coisa trágica, triste, só que assim, o que é isso? É uma bomba? É um caça? É um avião? É um tanque de guerra que entrou nos Estados Unidos e coisa? Não, é um vírus. É como se fosse um pendrive com informações de RNA dentro, e esse pendrive entra na tua célula e que obriga a tua célula a produzir mais vírus. E isso aqui passa de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra. Só precisa de um pendrivezinho, que é um vetor viral, um vírus, né? Então, assim, era um tanque de guerra, era um avião? Não. Era um pequeno ser, né? Então, o que acontece? Veja bem, o que era melhor os Estados Unidos ter feito? Gastado $1 trilhão com um tanque de guerra, que ninguém precisa usar? Ou gastar $1 trilhão com biotecnologia, ou que fosse pelo menos um pouco mais do que se gasta hoje, em vez de 35, muda para dobra, 70, 100 bilhões, 200, 300, divide, tira um pouco da defesa e bota na biotech. Quem sabe ele teria uma resposta muito mais rápida, quem sabe ele entenderia o que é, como funciona, vacinas mais rápidas, proteção de vários tipos, enfim, e até evitar as próximas pandemias de algum jeito. Então, assim, o que hoje é mais perigoso, no meu ver, não é um tanque de guerra ou um míssil. Armas biológicas naturais ou artificiais. Sim. Então, se um país quiser atacar o outro, ele não precisa de 10 mil tanques de guerra ou aviões. Basta um vírusinho desse tamanho, um pendrive. Ele destrói 1 milhão de pessoas no outro país. Tem coisa muito doida isso que você está falando. Eu também vi outro documentário também sobre IA. E nesse documentário eram os 2 cientistas da área de engenharia química, né? E eles fizeram uma brincadeira, não sei se testaram, botaram lá para o computador pesquisar várias fórmulas de toxinas, né? Deixaram ele elaborar várias modelagens de toxinas. E eles deixaram o computador trabalhando a noite toda. Então no dia seguinte ele ficou chocado pela quantidade de toxinas sugeridas pela máquina, sem antídoto ainda. Interessante, incrível. Sem antídoto ainda, né? Quer dizer, na certa eles teriam que bolar para criar Mas a gente vê que realmente esse é como a gente falou da ciência dual, o lado mal. Sim. O lado mal das coisas, né? E que, vamos dizer assim, acerca do que você falou, hoje quando os governos vendem equipamentos militares, tem uma tecnologia embarcada. No futuro, essa tecnologia vai ter todo o embarque de IA dentro dos equipamentos. Isso, exatamente. Né? Então, por exemplo, se eu não desenvolvo a minha IA, como é que eu posso confiar no equipamento que eu vou comprar? E se aquele país, de repente, eu entro de alguma forma em rota de colisão com ele, eu estou com uma tecnologia que ele é que domina e não eu. Perfeito. É muito complicado, né? Não, complicado, mas a colocação é perfeita. Então, é como a gente estava falando, é estrategicamente vital. O Brasil devia ter, quem sabe, se eu não me engano, eu não sei se eu estou enganado, eu acho que algum país criou tipo um Ministério de Inteligência Artificial, uma vertente do tipo, Ministro de Inteligência Artificial, alguma coisa do tipo, eu vi em alguma reportagem, algum país aí. Ou seja, é tão estratégico, tão poderoso, tão importante, quem sabe o Brasil devia... vai ter que virar um ministério. Quem sabe um ministério, entendeu? Ministério da Inteligência Artificial. Mas por quê? Pelo poder, como ele é estratégico. Sim. E a importância. E aí, assim, não é só criar um ministério e não fazer nada. Não, aí você fala, ok, primeiro ponto que eu sugeriria, né, seria criar uma inteligência artificial brasileira. Não precisa reinventar a roda. Você pega o que tem lá, estuda a tecnologia a fundo e aí recria ela aqui, baseada no que tem lá, mas cria uma patenteada daqui. Uma daqui, olha, ela funciona assim, a partir de agora a gente pode melhorar ela, pode modificar, porque nós criamos ela aqui, entendeu? E aí depois outras coisas que podem ser feitas nesse sentido. E eu citei a questão da biotech, você perguntou sobre inteligência artificial, eu acabei dando um exemplo de biotech. Mas é porque assim, as tecnologias que estão surgindo, a IA é uma das mais poderosas, talvez a mais poderosa, e a biotech eu botaria em segundo, se não tiver junto, no máximo em segundo lugar depois da AI. Mas eles vão estar juntos também de qualquer maneira. Também vão estar juntos.
Então, assim, eu acredito que tem um potencial muito grande, revolucionário na sociedade. E o que acontece é o seguinte, veja bem, eu queria passar essa ideia, né, para quem está assistindo, que é o seguinte, o mundo mudou, está mudando e vai mudar muito mais. O que eu quero dizer com isso? O mundo como a gente conhecia não vai ser mais o mesmo. E não é que não vai ser mais o mesmo daqui a 30 ou 50 anos. Ele não vai ser mais o mesmo, como a gente falou, daqui a 6 meses, um ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Veja bem, estava sendo desenvolvido desde os anos 50 algo tentando chegar numa coisa que se chama, em inglês, AGI, Artificial General Intelligence, inteligência artificial geral. Então, o que é isso? Lembra aquele exemplo que eu falei da matemática? Ele faz cálculo, esse computador faz cálculo, esse computador reconhece imagem de cachorro na internet, esse aqui reconhece tal coisa, o trânsito, não sei o que, consegue dirigir um carro. Eram todos exemplos específicos separados. Nunca tinham conseguido criar um geral que conseguisse fazer tudo. Congregar tudo E raciocinar. Então, o que acontece? Desde os anos 50, eles estão tentando chegar nisso. Agora, nesse exato momento, há controvérsias, tem gente que acha que sim, outros que acham que não, mas há controvérsias, algumas pessoas acham que já chegou e outras que está muitíssimo perto de chegar. Por quê? Porque um exemplo disso principal é justamente não só o ChatGPT, né, da OpenAI, que foi fundada pelo Elon Musk, Ilya Sutskever e Greg Brockman e Sam Altman nos Estados Unidos, mas não só ela foi uma das primeiras, mas tem esse tipo de modelo que foi criado por ela. Também agora tem a Meta, que tem o Llama, aí tem o do Elon Musk, que é a xAI, aí tem a Anthropic na França. Então tem várias hoje em dia, certo? Então o que acontece? Essa máquina, essa inteligência artificial, ela aparentemente ela é capaz de raciocinar, de pensar, de falar como se ela fosse um ser humano. Você pode conversar com ela por voz natural, ou digitar, ou por voz. Ela responde por texto ou por voz. Qualquer assunto que você perguntar do mundo, e se aprofunda, tira dúvida, entende. Ela entende até piada e humor. E com a capacidade de autoaprendizado. Exatamente. Que eu diria que é o plus, né? Isso, exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, veja bem. Se ela é uma AGI, Artificial General Intelligence, inteligência artificial geral, game over, assim, mudou o jogo mudou. Então, a gente estava jogando um jogo, estava bem legal, e agora mudou para melhor ou para pior? Eu acredito que mudou para melhor. E o que acontece? Veja bem, mesmo que ela não seja ainda AGI, Artificial General Intelligence, ela tenha limitações, porque muita gente acha que tem, eu acho que ela tem ainda limitações, mas se ela não é, ela apresenta sinais de generalidade, de ser geral. Já é a primeira versão. Primeira versão, MVP, versão 1. Então, assim, só que tudo na parte digital, informática, etc., tudo costuma ser muito rápido. E com essa, tem milhões de empresas no mundo investindo milhões ou bilhões de dólares para desenvolver. Então, o crescimento está sendo exponencial. Isso já foi previsto, né, digamos assim, pelo Ray Kurzweil, que foi o cientista-chefe do Google, além de ser um inventor, né, americano. Então, assim, há variações de previsão, mas acredita-se que se está muito perto daquele que eu falei no início, que era a singularity, a singularidade, o ponto onde ela vai atingir o nível humano e logo em seguida ela possivelmente já começa a ter a capacidade mais alta do que o ser humano. E aí ninguém sabe o que pode acontecer. Eu sou otimista, mas ninguém sabe. E o que isso significa para nós, né, meros mortais, seres humanos e tudo mais? Primeiro a gente tem que acordar, eu acho, no sentido de saber, de enxergar o que está acontecendo. Eu vou pagar um boleto, depois eu vou ali comprar pão, e depois... Ok, vive sua vida normal, mas lembra de uma coisa. Algo diferente está acontecendo, eu acho que é extraordinário, é um momento incrível. Agora imagina só a seguinte analogia. Vamos supor que nós fôssemos formiguinhas, tá ok? E estamos vivendo nossa vida aqui na Terra, só tem formiguinha, ou então tem outros bichinhos pequenininhos. Aí de repente vem numa nave quem? O ser humano, Homo sapiens, chegasse numa nave, 1 milhão, 2 milhões, 10, sei lá quantos, e descessem. E nós somos formiguinha olhando aquilo, e aí, não sei se vai mudar alguma coisa, vou continuar comprando meu pão ali, meu negócio. Na verdade, a chegada do ser humano na Terra, se a gente é formiguinha, ou se a gente fosse, sei lá, um outro animal, ele representaria algo superior a gente em termos de inteligência. E será que esse animal chegando, esse bicho novo, esse Homo sapiens,
chegando num planeta Terra. Qual que é o poder dele de modificar o planeta Terra, modificar a vida da formiguinha ou de outros bichinhos ali? Então, é uma outra inteligência superior chegando. Até o momento, a única inteligência grande, né, de alto nível na Terra era a nossa, Homo sapiens. Agora está surgindo pela primeira vez na história da Terra, está surgindo uma outra inteligência que está chegando perto da nossa, muito perto. E aí, o que pode acontecer? Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então, a gente surgiu, os Homo sapiens, há controvérsia, mas de 200, 400 mil até 2 milhões de anos, estimativa de surgimento do Homo sapiens, né? Mas, assim, os hominídeos e Homo sapiens. Então, assim, digamos, 1 milhão de anos atrás surgiu os hominídeos, Homo sapiens e tal. Lá surgiu. E o que aconteceu depois que surgiu o ser humano? Tudo que a gente está vendo em volta, tudo modificado. Foi criado pelo relógio, celular, computador, avião. Foi por causa dessa inteligência. Então, a inteligência é algo muito poderoso. Então, depois desse surgimento, nada mais surgiu. Agora, nesse exato momento, está surgindo uma outra inteligência artificial, digital, que está chegando perto da nossa, e por ela ser digital, ela pode ser muito rapidamente escalável e desenvolvida. Então, se surge de novo na Terra uma outra inteligência, o que pode acontecer? Mudança total do globo. Total. Isso, na meu ver, pode ser muito bom, fantástico. Tem alguns pontos que podem ser negativos, mas eu acredito mais nos positivos. Então, assim, a gente tem que se posicionar, se preparar estrategicamente como país e rápido. Porque isso a gente está falando de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, das coisas mudarem completamente. Então não dá tempo. Isso tinha que ser um departamento de urgência no governo brasileiro, de emergência. Vamos, como é que se chama? Think Tank. Né? Um departamento emergencial e falar, vamos tratar de inteligência artificial, vamos desenvolver a nossa rápido para a gente ficar competitivo, para se preparar estrategicamente. E isso estamos falando de governo, mas e aí, as empresas e os indivíduos? As empresas têm que estudar isso, pesquisar. Não é só isso. Passar a usar, integrar, abraçar, porque senão vão ter outras empresas passando por cima dela. Sim. E o indivíduo? O indivíduo fala, eu vou perder meu emprego, não sei o que. Cara, não sei se vai perder ou não, mas se prepara, estuda. Quando geralmente uma tecnologia surge e tira alguns empregos, novos empregos surgem. Então você pode se preparar para isso, usar esse potencial, né, para o desenvolvimento próprio e etc. Então, há uma oportunidade excelente para indivíduos, para empresas, para governos, para tudo. E aí, qual são alguns potenciais interessantes? Cura de doenças, utilizando a inteligência artificial. Coisas que não conseguem se curar há 50 anos. Pode ser que a gente possa começar a curar. Sim. Tá certo? A fome, aquecimento global, são questões intratáveis, difíceis de solucionar. A inteligência artificial está aí para isso, entendeu? Então, eu acredito que o mundo mudou. Eu, inclusive, me coloco à disposição, se alguém quiser trocar ideia sobre isso, seja governo, seja empresa, indivíduo, para a gente ver, cara, o que a gente faz? Beleza, vamos lá, vamos fazer um brainstorming, vamos pensar o que a gente pode fazer. Eu tenho algumas ideias, porque eu acho que a gente não precisa esperar o Vale do Silício, ou MIT, Harvard, Londres, Europa, ou seja quem for, a gente não precisa esperar eles criarem, a gente ficar aqui, né, a ver navios. Não, a gente pode tomar a frente, a gente pode ousar, tá certo? Eu acho que a tecnologia pode ser criada em qualquer lugar do mundo, desde que você tenha acesso à internet, um notebook, você pode criar tecnologia. Então eu estou à disposição para conversar sobre essas ideias, desenvolver coisas e até em parceria com o Silicon Valley, com qualquer lugar do mundo. Legal. Eu acho que a gente tem que ousar. O momento é agora. Mário, eu queria muito agradecer. Você praticamente deu uma palestra aqui e falou de coisas que eu nem sabia. Eu queria muito agradecer e dê uma palavra final aí, principalmente estudante, né? Certo. Nesse contexto de inteligência artificial. Uma palavra final para os estudantes, tá, para aqueles que nos assistem. Então é o seguinte, pessoal. O mundo mudou e está mudando e vai continuar mudando, só que muito rápido. Então, assim, pesquise, estude a inteligência artificial. Isso vai mudar o mundo, já está mudando. Pesquise, aprenda a mexer, integre, use, né? E assim, eu vou esperar terminar a faculdade para daqui a 4 anos eu me formar, aí eu vou estudar não sei aonde, vou trabalhar no Banco do Brasil, não tinha essas coisas antigamente, aí eu vou ficar 30 anos trabalhando. Mudou o jogo. Então, assim, continue sua faculdade, seu curso, o que você estiver fazendo, mas fique a par do que está acontecendo na inteligência artificial, na biotecnologia, em todas as tecnologias. E aí, por quê? Porque não precisa esperar, senão não espere.
Vou terminar a faculdade, depois vou fazer isso. Vou terminar a pós, depois vou fazer isso. Vou terminar o doutorado. Não, faça agora, hoje, semana que vem, amanhã. Comece a pesquisar, comece a usar. Ah, não sei usar. Entra no YouTube, aprende, compra um livro, compra um curso, vai para os Estados Unidos, faz o que você tiver que fazer. Porque daqui a 6 meses, 1 ano, 2 ou 3, pode ser tarde demais no sentido de Sim. já perdeu a onda já vai ter vindo. Então faça agora, não espere nada e você pode mudar o mundo, você pode criar tecnologias interessantes, você pode ajudar o mundo, você pode se desenvolver, né, de todas as formas. Então faça agora, essa é a minha dica. Legal. Pessoal, então você que ficou até agora com a gente e não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe para que o canal possa crescer, tá bom? Até mais!